bom dia a todos os meus irmãos que estão nos acompanhando por este canal da Primeira Igreja Batista de Porto de Santana. Esta Igreja Batista é aqui do Espírito Santo, Cariacica. Saúdo a todos os irmãos de outros estados, irmãos de outras denominações que nos acompanham, e saúdo particularmente, especialmente, os cristãos aqui da Igreja Batista, esta igreja que já tem tanto tempo de existência, mais de meio século. Então, vocês são muito bem-vindos a essa igreja. Você que está me ouvindo nesta noite, se você não se batizou, saiba que você está se unindo a uma igreja que vai ajudá-lo com a palavra de Deus na escola bíblica e que vai acompanhá-lo em seu crescimento espiritual. Amados irmãos, nós temos estudado, começamos na lição passada estudando este livro. Aqui tem 52 lições que serão estudadas pela Igreja Batista. A princípio, o pastor pediu que as lições fossem divididas em duas partes, cada lição. No domingo anterior foi exibido para você o estudo, a parte 1 do estudo Os Batistas. Nós aprendemos ali, aliás, um parênteses, caso o irmão tenha interesse nesse livro, ele foi publicado pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Então, entra lá no Google e procura lá. O título do livro é Bases Bíblicas, da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Talvez você consiga encomendar pela internet. Não é? Se você mora no Espírito Santo, você pode ir na junta de missões. Amados, no estudo passado, na primeira parte, nós vimos uma parte introdutória, onde nós lemos um documento, ou um trecho de um documento chamado Pacto e Comunhão, onde, nesse Pacto e Comunhão, apresenta princípios básicos das igrejas batistas, como a fidelidade às Escrituras. Os batistas valorizam muito a Bíblia, o batismo de pessoas apenas convertidas, só pode batizar aquele que demonstra ter se convertido a Cristo, que dá um testemunho público de sua fé, não só verbalmente, mas em sua vida. Os batistas, nós vimos, não batizam crianças, porque as crianças, entendem os batistas, elas não têm ainda como crer, para ser batizado tem que crer. Lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, lá quando Jesus ordena a pregação do Evangelho, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Olha só, qual é a ordem? Fé, primeiro a fé. Primeiro você tem que crer. Depois o batismo. Quem crê e for batizado. Os batistas entendem que a criança ela não tem uma mente capaz ainda de compreender as mensagens do Evangelho e depositar em Jesus a sua fé. Elas não sabem ainda nem que são pecadoras. Elas têm uma natureza pecaminosa, são pecadoras por natureza. Até um bebezinho lá de 1 mês, o bebezinho lá está um dia. O bebê, ele tem alguma relação com o pecado? Às vezes os crentes falam, a criança não tem pecado, mas a Bíblia diz que todos nascem em pecado. Se você quer saber se aquele bebezinho de 1 dia tem pecado, observe quando ele crescer, ele vai começar a manifestar pecados. Então o bebê, o nenenzinho, a criança, ela não tem pecado por atos. Ela não tem como ter praticado um pecado, escolhendo um ato pecaminoso. Ela não é pecadora por ato, mas é pecadora por natureza. Nasceu com a natureza pecaminosa, devido ao fato de que toda a humanidade vem do primeiro casal, Adão e Eva. Quando eles caíram, o seu pecado atingiu não só a eles, mas todos os seres humanos, porque todos são descendentes deles. Ok. Então, nós vimos essas questões iniciais. Os batistas remetem a cerca de 400 anos. Essa é uma perspectiva histórica, que é mencionada a pós-reforma protestante,
A Reforma Protestante aconteceu no início do século XVI, marco inicial, 1517. 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses, questionando diversas práticas e doutrinas católicas naquela época. Ele afixou na porta da catedral do castelo, às vezes se traduz, não é? De Wittenberg, na Alemanha. Ali, então, é o marco da reforma. Ali teve a reforma protestante, teve os pré-reformadores, John Huss, Wycliffe, e depois veio Melanchthon junto com Lutero, Calvino, Zwinglio, e vários outros reformadores. Houve várias reformas, porque aconteceram, na verdade, em vários países diferentes. Ok? Inglaterra, França, Holanda, Suíça. E essa reforma, então, trouxe a liberdade para que os cristãos pudessem ler a Bíblia diretamente e decidir aquilo em que creriam. Daí, então, com o transcorrer do tempo, surgiu a essa denominação chamada batista, que alguns remetem aos anabatistas, cujo nome, anabatista, significa aquele que batiza de novo. Então, pelos batistas batizarem muito, e a palavra batista ter esse sentido de batismo, né? Porque no grego é baptizo, o bapto, grego. Então, os batistas são chamados de batistas por causa dessa palavra aqui. Baptizo, grego, significa imergir, afundar a pessoa na água. Então, nós vimos aqui, então, na aula passada, essas questões e diversas semelhanças que há. Há muitas semelhanças nas nossas crenças, nas nossas doutrinas com a maioria das igrejas. Nós vimos, por exemplo, que todas as igrejas, ou a maioria das denominações, tem crenças comuns com os batistas. Por exemplo, crer em Deus como o Criador de todas as coisas e que Ele é o Pai daqueles que recebem a Cristo. Crer que Jesus é o Filho de Deus, o Filho encarnado de Deus, que Ele é o único Salvador do mundo, que só Ele é o caminho para Deus. Crer que Jesus é a maior autoridade da igreja, que não existe nenhuma autoridade maior do que Jesus. Estas crenças que eu estou mencionando, várias denominações creem, e nós estudamos na lição passada. O estudo que foi exibido para você no domingo anterior tratava, então, dessas semelhanças. Por exemplo, nós cremos no Espírito Santo, que Ele habita em nós e nos orienta e nos ilumina, que Ele inspirou as Escrituras. As denominações cristãs, principalmente as protestantes, creem desta forma também. Então, nós temos muitas crenças semelhantes. Crer na Bíblia como a única regra de fé e prática. Os presbiterianos creem assim também, a Assembleia de Deus. Várias denominações protestantes ou históricas creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática dos cristãos. As denominações têm, às vezes, declarações doutrinárias, como a Assembleia de Deus tem a sua declaração doutrinária. Os presbiterianos têm a sua confissão de fé, como aqui é a confissão de Westminster, e seus catecismos, catecismo maior e menor, mas os presbiterianos também reconhecem que a Bíblia é que é a maior autoridade. A confissão de fé que os presbiterianos usam, por exemplo, de Westminster, serve para orientar, mas não serve para determinar. O cristão tem que ler à luz da palavra de Deus. Os batistas, por exemplo, têm uma confissão de fé de 1689, a Confissão de Fé Batista de 1689, que o Charles Spurgeon, o grande pregador batista, o príncipe dos pregadores, conhecia, e o Spurgeon também preparou um catecismo, né, e tudo mais, mas nós entendemos que a Bíblia é a maior autoridade para o cristão, tanto no que diz respeito às questões espirituais, a sua salvação, quanto também no que diz respeito às questões morais, éticas, da sua vida nesse mundo. Digamos assim, a Bíblia, ela é totalmente suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada no que diz respeito às questões espirituais. Eu estou aqui com meu amigo Tiago, que está aqui me auxiliando nessa transmissão. Tiago Germano, professor de física, Einstein, né? Albert Einstein, porque para entender física tem que ser um Einstein. Então, quando nós dizemos assim, que a Bíblia ela é suficiente,
que nós não precisamos de mais nada a não ser da Bíblia, nós não estamos falando assim de questões como da física, por exemplo, que o Tiago é professor de física, né? Então nós não estamos falando da física, do estudo da física. A Bíblia é suficiente. Então você pode pegar a Bíblia e você vai saber como construir um avião, né? Ou algum nano-objeto, né? Enfim, seja lá o que for, construir um carro. Não, a Bíblia é suficiente nas questões espirituais. Tudo que envolve, até na nossa cura também. A pessoa está doente, às vezes, psicologicamente. Se a sua doença envolver questões espirituais, a Bíblia é suficiente. Se ela praticar a Bíblia, uma pessoa que pratica a Bíblia, às vezes, é curada da depressão. Mas, às vezes, precisa usar um remédio, né? Um remedinho. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é inerrante, não contém erros. Todas as denominações protestantes creem assim, ok? Creem, por exemplo, que a igreja verdadeira é formada por crentes regenerados, que esta igreja é o verdadeiro povo de Deus. Amados, mas, como tudo na vida, seres humanos têm divergência às vezes, não é verdade? No seu local de trabalho, com seus colegas, tem coisas que você pensa igual e tem coisas que você pensa diferente. Então, a Igreja Batista tem muitas crenças que são semelhantes às de outras denominações cristãs, mas também tem coisas que as distinguem. Nesse estudo de hoje, nós veremos, então, estas coisas que distinguem os cristãos. Eu fiz essa introdução bem longa, lembrando a lição anterior, porque esses pontos que distinguem poderão ser trabalhados de uma forma mais objetiva. Porque, na verdade, se há os pontos que distinguem, quer dizer que há os pontos que os batistas não creem, não defendem. E eu não vou ficar também dando ênfase àquilo que nós não creio. O mais importante é estudar. As heresias a gente estuda para conhecer, mas a doutrina a gente estuda para viver. Há convicções diferentes entre as denominações. E os batistas têm também divergências. Se não, vejamos. Uma delas, que mais caracteriza os batistas, é o batismo. Há diferença no que os batistas creem sobre o batismo e as outras denominações. Nós veremos, então, basicamente, aqui as diferenças relacionadas a essas duas ordenanças, ok? Aqui a lição trata disso, o batismo e depois a ceia do Senhor. Primeiro, o batismo. Para os cristãos batistas, o batismo é um ato simbólico. Ele é simbólico. Ele simboliza a passagem do crente de uma vida de pecados para uma nova vida em Cristo. A imersão, que eu já falei para os irmãos agorinha, a palavra batismo em grego, baptizo ou bapto, tem duas formas, baptizo ou bapto. Aí você pode se perguntar, por que a gente usa baptizo, né, que vem batismo, e não bapto? As duas palavras querem dizer imergir, só que bapto em grego quer dizer imergir e tirar rapidamente. Agora, a palavra que nós usamos, quando ela é usada lá no grego para falar do batismo de pessoas que creem, não se usa bapto, usa-se no grego baptizo, porque o baptizo quer dizer imergir e deixar a pessoa afundada lá durante um bom tempo. Como a dona de casa quer fazer uma alimentação, tem que deixar a comida dentro da água ali, durante algumas horas. Então, por que se usa a palavra batismo nesse sentido? Que é imergir e deixar a pessoa afundada lá durante um bom tempo. É claro que isso não acontece quando a pessoa é batizada aqui nas águas, porque senão a pessoa morre afogada. Mas o sentido espiritual é que o batismo, ele não é uma coisa assim que não tem importância, ele tem uma profundidade. A sua simbologia nos remete a uma profundidade de vida espiritual. Batizar não é apenas tomar banho, não é apenas tomar banho. Simboliza o batismo, o que simboliza o batismo? Simboliza o sepultamento da vida passada e a ressurreição para uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: fomos, sepultados com ele
na morte pelo batismo, baptizo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo, ele simboliza o quê? Você morrer e ser sepultado. O pastor, ele diz lá umas palavras iniciais, por exemplo, eu, como autoridade do Evangelho, ministro de Deus, da Igreja de Cristo, na autoridade de ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então ele afunda a pessoa na água. Quando afunda na água, aí é o símbolo do sepultamento, a pessoa morreu. Quando a pessoa morre, ela é enterrada. Mas só que o pastor afunda a pessoa na água, mas ele não deixa ela dentro da água, ele puxa, ele traz ela de volta. Aí significa o quê? Ressurreição. Então o batismo significa morrer para a velha vida, para o velho homem, e ressuscitar para uma nova vida, para que andemos, somos ressuscitados pelo quê, irmãos? Na vida espiritual. Como uma pessoa se torna uma nova criatura com vida espiritual? Está escrito aqui, pela glória do Pai. Romanos 6,4. Pela glória do Pai. É Deus que nos torna novas criaturas. Não somos nós mesmos. E o batismo, então, simboliza esse renascimento espiritual. Para os batistas, a fé em Cristo surge antes do batismo. A fé em Cristo surge antes do batismo. Porque, quer dizer, primeiro crê, depois é batizado. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Quem crê e for batizado, a ordem é primeiro crer, depois é que é batizado. Não pode, por isso que não pode batizar criança. Não pode batizar criança. Creio que as crianças serão salvas e que os doentes mentais, as crianças que morrem têm a idade, morrem antes de serem capazes de compreender o Evangelho, serão salvas, eu creio. Baseado na Bíblia. Creio que os doentes mentais, que também são limitados em sua capacidade, que não conseguem compreender e que morrem sem ter como compreender, também serão salvos. Não serão salvos por serem crianças, nem não serão salvos por serem doentes mentais. Eles serão salvos por uma operação sobrenatural do Espírito Santo neles. Eu creio, isso que eu estou falando é algo que eu creio, que o Espírito Santo operará neles esse novo nascimento que é operado em todos os cristãos. A única diferença é que nós, adultos, temos que crer, temos de crer em Jesus. E as crianças doentes mentais, eles não têm como crer, porque não compreendem. Então, amados irmãos, para os batistas, a fé antecede o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo deve acontecer após a pessoa dar uma confissão pessoal da fé em Cristo. Assim, os batistas batizam os que estão em condições de expressar a fé salvadora em Jesus. Por isso, não batizam bebês recém-nascidos. Aí tem um texto de Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, quando aquelas pessoas que ouviram o sermão de Pedro perguntam, e então o que faremos, irmãos? Ele fala, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Aí, como é que uma criancinha vai se arrepender? A criança não tem como. Ela é pecadora por natureza, mas não é pecadora por ato, mas é pecadora por natureza, ela já nasce em pecado, precisa de redenção, mas ela não tem como crer, porque não tem como compreender. Por isso, creio que o Espírito Santo operará nelas sobrenaturalmente. Isso nós cremos. Mas outros cristãos têm diferença. Tem cristãos que batizam bebês, ok? Os presbiterianos batizam bebês. Não é? E outras denominações fazem batismo por aspersão, que é jogar água sobre a cabeça, a efusão, que é algo parecido. Os batistas não fazem isso. Para os batistas, o batismo ele precisa ser executado, só pode ser batizado aquele que crê
que está apto a crer. Quem não crê precisa ouvir o Evangelho. Por isso, as crianças não podem ser batizadas. E para os batistas, o batismo tem que ser por imersão, mergulhar na água. Não a própria pessoa fazendo um mergulho, não. Outra pessoa, um servo de Deus, o pastor da igreja ou um líder capacitado. Amados, então esta é uma diferença inicial, a do batismo. Os batistas têm uma crença específica que diverge dos outros cristãos. Quanto à ceia do Senhor, os batistas creem que a ceia ela é uma ordenança e não um sacramento, como outras igrejas creem que é sacramento. Então, os batistas creem que é ordenança, que é uma ordem de Jesus. Ela deve ser feita em memória do Senhor Jesus Cristo, em memória de mim, de Jesus. A ceia, ela é chamada de ceia memorial, memorial de memória, porque lembra o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós. Relembra o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. O crente que participa da ceia não recebe nenhuma graça ou bênção. Isto é, nós não cremos que haja implícita na própria ceia ou nos elementos, pão e vinho, alguma coisa neles milagrosa. Eles simbolizam o grande milagre da salvação. E Deus pode nos abençoar no dia da ceia, pela confissão de pecados, pela consagração, pode até ter cura no dia da ceia, mas não é por causa do pão e do vinho, é porque Deus soberanamente decidiu operar assim. Então, os batistas creem que a ceia ela é uma ordenança e não um sacramento. Quando as pessoas, algumas igrejas chamam de sacramento, quer dizer que eles querem dizer que ali há naqueles elementos algo de poder neles, bênçãos especiais neles. A ceia também, normalmente as igrejas batistas não chamam a ceia de Santa Ceia, chamam apenas de ceia, porque ela apenas é a ceia do Senhor. Por que os batistas fazem isso? Imagino que seja para evitar a idolatria da coisa em si. A pessoa às vezes vem para a igreja, algumas pessoas podem ir enganadas, achando, esse pedaço de pão aqui, esse suco aqui, isso aqui tem um poder milagroso, vai fazer alguma coisa, e então a pessoa quer idolatrar aquilo ali. Não pode. Como eu disse, Deus pode nos curar, e Ele cura muitas pessoas que vêm participar da ceia. Por quê? Porque essas pessoas confessam seus pecados, buscam mais a Deus, e aí pode acontecer cura e libertação, mas não é por causa dos elementos, é por causa da presença de Deus, da presença de Jesus. Mas você tem, irmãos, então nós cremos assim, você tem outros cristãos que creem de maneira diferente em relação ao pão e o vinho na ceia. Por exemplo, há uma crença que é chamada transubstanciação, que é a crença de que o pão e o suco de uva, o vinho, que ele se transforma literalmente na carne e no sangue de Cristo. Essa é uma crença católica, transubstanciação, da Igreja Católica Romana. Nós não cremos assim. Temos também os luteranos que creem de uma outra forma, eles creem na consubstanciação. Eles creem que, embora os elementos pão e suco de uva sejam apenas símbolos, acontece uma união sacramental entre Cristo e os elementos da ceia, com os quais e sobre os quais ele manifesta a presença de seu corpo, de seu sangue. Então os luteranos creem assim, a consubstanciação, eles acham que Cristo se faz presente naqueles elementos. Para nós batistas, os elementos são apenas um símbolo. E ainda a crença dos presbiterianos, que são nossos queridos irmãos presbiterianos, da igreja do pastor Hernandes e tudo mais, que nós conhecemos. Eles creem, eles chamam a ceia de sacramento. Eles creem que Jesus está presente não fisicamente, mas espiritualmente. Eu também creio assim, mas só que eles creem que Jesus está presente nos elementos. É claro que no dia da ceia, Jesus está presente, porque Jesus está sempre entre nós. Aquele texto onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Embora esse texto se aplique a algo específico, ele pode ser usado também para momentos de reunião dos crentes. Então Jesus está presente,
mas não é necessariamente naquele pedacinho de pão e naquele copinho de suco de uva. Ele está presente entre nós e dentro de nós, vivendo em nós. Então, os presbiterianos, eles creem nessa presença de Cristo nos elementos e a chamam de sacramento. Vou ler aqui um texto para finalizar. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. É sobre a ceia do Senhor. A partir do versículo 23, diz assim, ou melhor, 23, versículo 23, 1 Coríntios 11, a partir do 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por isso os batistas creem que a ceia deve ser memorial, é uma ceia memorial, para lembrar o que Cristo fez por nós. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a prova da aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, o sangue de Cristo representa a nova aliança. No Antigo Testamento havia a aliança das obras que se estabelecia ali nos sacrifícios, no sangue de cordeiros, etc. A nova aliança é estabelecida na cruz do Calvário, na morte de Cristo, no sangue de Cristo. Fazer isto em memória de mim, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos fazendo um anúncio público da morte de Cristo, a proclamação da morte de Cristo, e também estamos proclamando que Jesus voltará. Ele morreu por nós na cruz, mas Ele ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus e voltará. E assim o texto bíblico prossegue, explicando a ceia do Senhor. Não prosseguiremos lendo, porque hoje não é um estudo específico da ceia. Amados irmãos, concluindo esta lição, nós vimos, a lição foi dividida em duas partes. No domingo anterior você viu o ponto 1, que falava que nós temos crenças semelhantes com os outros cristãos, as quais mencionei. Neste ponto 2 agora, está mostrando que nós temos crenças diferentes, convicções diferentes. Presta atenção, as igrejas protestantes devem se unir em torno dos princípios que têm em comum e defender esses princípios, como sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Cristo, solo Deo gloria, os princípios da reforma. Devemos nos unir em torno desses princípios e tratar das outras questões que divergirmos, debatê-las, se for o caso, respeitosamente, porque somos todos irmãos em Cristo. Espero que esta lição de hoje possa ter te ajudado, que Deus te abençoe, e nós nos veremos numa próxima oportunidade.